Olá, olá a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer muito o convite da Rol Lisboa para esta palestra. O pessoal está a chamar isto de palestra, eu gostava mais que pudesse dar numa espécie de conversa informal daqui a alguns minutos, acho que era se calhar mais interessante até, mas vou começar por falar um bocadinho do projeto. Bom, e é isso, era agradecer a Rol Lisboa por me dar este palco para falar de um projeto que, claro, é muito querido, e que eu acho que é um projeto de alguma maneira bastante interessante e talvez até pioneiro em Portugal. Então, eu sou o André, sou o criador e o dono da editora Games Omniverse, uma editora que começou este ano. Foi oficialmente lançada em fevereiro, no final de fevereiro deste ano, e eu acho que bom, o desafio para aqui hoje é precisamente falar dos desafios, dos obstáculos, de como é que esse processo desenrolou, de como é que foi possível chegar até onde já, creio eu, conseguimos chegar. Acho que estamos a ser bastante bem sucedidos, na realidade, e eu acho que era um bocadinho isso que era interessante falar hoje, ou que eu acho que é esse o desafio. Bem, em primeiro lugar, eu acho que, hum, bom, eu quando decidi na minha cabeça que era a altura certa na minha vida para lançar uma editora de roleplay um, em Portugal. Quer dizer, houve um dos principais obstáculos logo com o qual me deparei é que não havia exemplos do que eu queria fazer em Portugal, e de alguma maneira tive que encontrar outros contactos, outras redes, outras pessoas, até outras pessoas com quem trabalhar, e percebi desde logo as minhas limitações, e percebi onde é qual era o trabalho que se podia fazer, ou qual era o caminho que se podia trilhar. E percebi logo, desde logo, para fazer uma coisa deste género, é preciso pelo menos de acordo com aquilo que foi o percurso até agora, não precisas, foram necessárias três coisas, acima de tudo. Primeiro é preciso ter muito tempo para isto, preciso ter mesmo, mesmo, mesmo muito tempo. Eu neste momento quase que só estou a fazer isto a full time, neste momento. A editora são muitas, muitas horas por dia, é preciso ter essa disponibilidade. E depois obviamente preciso ter dinheiro para investir. Se queres fazer uma coisa bem feita, com boa impressão, com um bom design, com algo que seja, que as pessoas que se diferencie, e que as pessoas vejam que é algo com qualidade e que tem uma certa originalidade. Acho que é preciso ter disponibilidade financeira para tal, porque é preciso contratar, e foi essa a minha estratégia: é preciso contratar escritores, é preciso contratar ilustradores, é preciso contratar designers, e isso implica um investimento bastante grande, que felizmente eu, nesta altura da vida, tive essa disponibilidade, digamos. E depois é preciso equipa, é preciso constituir uma equipa e perceber que sem uma equipa, ou sem pelo menos teres duas, três pessoas contigo para fazer o percurso contigo, é algo que eu acho muito difícil de se fazer sozinho. E foi essa a minha estratégia. Portanto, eu deparei-me com um tempo na minha vida em que tinha tempo, tinha disponibilidade financeira para investir, e depois constituí a equipa com um casal de designers. Maioritariamente eu trabalho com o Luís Nobre, mas eles assinam enquanto Lina Minando, são designers
que nunca tinham feito, acho que nem nunca jogaram, não é acho, tenho a certeza que nunca jogaram um roleplay na vida, provavelmente nunca jogaram sequer um jogo de tabuleiro na vida, mas são um casal de designers que faz muito trabalho, tem muito trabalho feito em Portugal na área, sobretudo das artes. Também algumas coisas de publicidade, sim, mas eles são bastante conhecidos no meio das artes, da performance, teatro, literatura, poesia. Eles têm aliás, têm trabalhado com uma editora que é a Flop, que é uma editora de livros, uma associação que edita livros em Portugal e que tem tido um grande alcance. E a constituição dessa equipa, portanto, eu percebi que tinha que trabalhar muito, muito com ele, de percebermos qual era o design que queríamos, quais eram as ideias que queríamos pôr para a frente, qual era o tipo de imagem que queríamos passar, e esse processo demorou muito tempo e foi sendo feito, e perceber qual era o tipo de coleções que queríamos ter na editora, e portanto isso foi avançando, e na verdade não só a constituição da equipa, que passou muito pelo Luís, não só é do ponto de vista do design é muito importante, mas do ponto de vista do Luís traz outras valências ao projeto, que foi, ele está muito habituado a lidar com tipográficas, ele sabe o que fazer, sabe qual é o tipo de papel que é preciso escolher, e essas coisas não são de todo secundárias, imprimir um bom livro não é só fazer um PDF bonito, é muito para além disso, e eu fui-me apercebendo disso à medida que o projeto da Games on Media foi avançando, e percebi o quão fundamental era estar ligado a uma pessoa que de alguma maneira percebesse isso muito melhor do que eu alguma vez perceberei, provavelmente. Agora já sei mais um bocadinho do que sabia há um ano atrás. E depois do projeto, portanto, para além de ter, é preciso tempo, portanto, a disponibilidade financeira e constituir a equipe, e depois de teres um núcleo duro da editora, que eu constituí, é preciso perceber quais são as coleções que queres fazer, ou que tipo de editora queres fazer, e isso era a parte que eu estava mais seguro do que é que queria fazer, na verdade. Eu sempre achei que queria fazer, eu sempre quis fazer uma editora ligada ao minimalismo no jogo, porque eu acho que essa é, talvez para mim, no que me toca, a corrente mais interessante que tem nascido no roleplay nos últimos anos, sobretudo vinda da comunidade indie, claro. O minimalismo, desde aquelas coisas tipo aventuras em uma página, ou sistemas de regras simplificados até 10 páginas ou 5 páginas de texto, geradores, tabelas e geradores que, de alguma maneira, com, sei lá, 4, 5, 6 tabelas, consegues ter uma aventura para uma hora, ou consegues até gerar uma campanha a partir disso. E eu acho que o roleplay vai muito, na minha cabeça, o roleplay, na próxima década, vai ser muito marcado por esta tendência do minimalismo. Não quer dizer que não haja Free Ligan a lançar box sets com livros de 300 páginas, ou editoras até mais pequenas a continuarem a fazer modelos mais tradicionais. Mas eu acho que o minimalismo, eu acho que vai ser a grande corrente da próxima década no roleplay. Acho que também é um sinal dos tempos. O mundo parece que está cada vez mais acelerado, as pessoas parecem cada vez com menos tempo. Bem, hoje em dia, no contexto de pandemia, até se encontram menos, e, portanto, na verdade, o minimalismo no roleplay dá-te todas as ferramentas para conseguires jogar um bom jogo sem grande preparação, e com um enfoque muito grande no que é os aspectos de interpretação de personagem e até da narrativa que sai dessa sessão, e eu acho que isso vai ser uma das grandes correntes da década. E eu de alguma maneira, sempre achei que a Games of Rivers podia ir por aí, e depois aliar a isso uma proposta de coleções e produtos meio esquisitos, ou fora de formato, ou com propostas diferentes daquelas que o mundo do roleplay, que a indústria de roleplay tinha vindo a apresentar. Então constituímos fundamentalmente 3 coleções. A primeira, de jogos minimalistas,
onde o primeiro produto que saiu foi este jogo, que foi autorado por mim e ilustrado pelo Off-World Boggle Initiative do Reino Unido. Temos agora o próximo jogo nesta linha vai sair para o mês que vem, daqui a mais ou menos 2 semanas. Tenho aqui as provas, ainda não tenho o livro, mas é o Mouse Ritter, que é um jogo absolutamente incrível. Na verdade, eu conheci este jogo através do André Tavares, em janeiro, e fiquei completamente apaixonado pelo jogo na altura, e andei mais ou menos 2 meses a chatear o Isaac Williams, que é o autor do jogo, de Melbourne, na Austrália. Andei 2 meses a chateá-lo, a dizer que tínhamos que publicar que ele tinha que fazer uma revised e expanded edition connosco e com um box set, e tinha que ser, e ele teve 2 meses a dizer que não, e depois ao terceiro mês disse que sim, e decidimos avançar para isso, e isto é o que vai expandir essa linha do minimalismo. Depois, uma outra proposta na editora foi a coleção do Manifesto dos Omnívoros, que é basicamente a ideia de criar uma coleção de livros de roleplay com base num manifesto artístico. Um manifesto artístico de 10 pontos. Nós inspirámos-nos, sobretudo, no Dogma 95, que é o manifesto do Lars von Trier, do cinema sueco. É muito interessante, que é um manifesto de 10 pontos que mistura método com, de alguma maneira, ambiente ou conceito. E foi um bocadinho isso que nós fizemos no nosso manifesto. Nós temos regras que são claramente de método, só pode ter X, por exemplo, X palavras, ou os livros têm que ser aventuras, por exemplo. Mas depois há outros pontos que são de ambiente, como por exemplo tem que ter um voracious eater, por exemplo, ou tem que, ou não, que as aventuras não podem ter bom gosto, que é obviamente uma piada, até porque é a regra perdida daquilo, e portanto há autores que até interpretam, sendo a regra perdida, até interpretam aquilo de uma maneira que tem que ter bom gosto os livros. O Dirk, por exemplo, o Dirk Lehrty, com quem trabalhámos, foi precisamente isso que fez. E isso foi uma proposta que surgiu de conversas que eu tive com a equipa que foi constituída ao início. Como eu digo, nunca tinham jogado um jogo na vida, não fazem, agora já sabem mais ou menos o que é o roleplay, mas na altura não, nem por isso, e portanto vieram com propostas deste género, de criar coleções através de manifesto artístico, por exemplo, coisas deste género que eu achei muito interessante, então decidimos constituir também essa coleção. E depois uma outra coleção, tenho aqui já agora, se quiserem ver, os livros do manifesto. Este é do Spaghetti Quester, um amigo italiano. Este é do Calvin Green, de Brighton. Este é o Bring Me Your Bones, é do Dirk Lehrty, que é dos Estados Unidos. E o The Feast on Titanhead, que é do Braden Turan, que é canadiano. Só para acabar a ideia do manifesto é basicamente ter estes 10 pontos, depois as pessoas interpretam como quiserem, e tem sido incrível ver como é que um manifesto que parece ser um grande constrangimento para os autores, na realidade é um enorme catalisador de aventuras completamente diferentes umas das outras, todas, centradas neste manifesto, mas muito diferentes umas das outras. Tem sido muito interessante trabalhar nesta coleção. E depois decidimos constituir uma última coleção que é de coisas meio misteriosas, ou bizarras, ou fora do formato. E claro que um dos produtos mais importantes nisso foi o Death Robot Jungle, que é um disco de vinil de música que se desdobra em setting de roleplay. Portanto, quando se abre o vinil, tem-se uma espécie de um screen, desdobra-se em screen de jogo, e lá dentro tem um mapa e uma descrição desse mesmo mapa, e a música na verdade, substitui-se às palavras de um livro. Portanto, a nossa ideia é, quando as pessoas ouvem a música, é nessa música que imaginam as texturas,
as fações, a fauna, a flora deste setting. E, portanto, a música substitui-se às palavras de um livro. Para além disso, produzimos também o Insetário, que é um bestiário com insetos meio weird, bizarros, estranhos, que fazem coisas bastante estranhas. E é isso, e portanto, de uma maneira genérica, foi este o percurso que se fez, foi perceber que, como tinha dito, perceber que encontrei-me numa altura da minha vida que tinha tempo, tinha disponibilidade financeira e conhecia as pessoas certas para constituir o core da equipa da Games Omniverse. De alguma maneira, percebi para que lado é que queria levar a editora do ponto de vista mais conceptual. Portanto, eu penso a editora como levando à frente dela a corrente do minimalismo e dos objetos estranhos na indústria e no mundo do roleplay. De alguma maneira também eu estou a tentar com alguns das nossas propostas quebrar até as barreiras entre o que é o mundo do roleplay e o que é simplesmente os mundos das artes, se quiserem. Do outro dia o Marcos Farrajota da Chili con Carne, uma muito conhecida editora de BD em Portugal, pegou no Insetário, fez uma review dele e diz que isto é um objeto notável porque tanto funciona como um objeto de roleplay como uma simples graphzine. E é precisamente isso que nós estamos a tentar fazer com o disco, a mesma coisa. Portanto, nós estamos a tentar que as nossas propostas sejam de roleplay, mas também também levem o roleplay para lá do mundo do roleplay e para dentro do mundo das artes, até se quiserem. Talvez até para dentro do mundo da literatura ou da música, neste caso com o Death Robo Jungle. E esta foi a proposta no início. E depois, claro, é preciso encontrar as pessoas certas para além do core. Portanto, o core passou muito pelo Lini e Nando. Eu, por exemplo, pelo Manel Pinheiro, que foi com quem eu fiz que é um sound designer e músico incrível, com quem eu fiz o Death Robo, o disco Death Robo Jungle. Agora já estamos a trabalhar num outro projeto que é o Putrescence Regnant, que é um LP com o Mort. Nós temos uma campanha no Kickstarter neste momento a decorrer. Já passaram 7 ou 8 dias, faltam 6, 7 dias para acabar. Já angariámos mais de $50 mil, que é inacreditável a resposta que nós nunca achei que mesmo com o Mortborg, claro, mas nunca achei que um LP fosse financiado desta maneira no mundo do roleplay, sobretudo porque as pessoas que nos vêm, que são os nossos backers, são pessoas do roleplay. E portanto estava a dizer que para além de constituir o core, passou muito portanto, eu, Aline e Nando, o Manel Pinheiro também creio que neste momento já se pode dizer que faz parte deste core. Depois é preciso ter a audácia, até se quiseres o descaramento, de contactar algumas pessoas que admiras, cujo trabalho admiras, e fazeres propostas para editar livros contigo, e foi isso que eu fiz. Foi, por exemplo, o Dirk Leigh é um bom exemplo disso. O Dirk Leigh, na altura em que eu o convidei, ele já tinha sido nomeado para um Annie, creio que com o Silent Titans, na categoria de arte ou cartografia do Silent Titans. Ele é conhecido, foi ele que ilustrou o Troika, por exemplo. Ele tem trabalhado com o Patrick Stewart também, para além do Silent Titans, trabalhou agora no Deep Carbon Observatory. Ele tem trabalho, ele é um ilustrador absolutamente incrível, e eu fiz a proposta de ele escrever um livro, coisa que nunca tinha feito. Ele tinha sido sendo contratado como ilustrador e eu dei-lhe de alguma maneira um palco para escrever um livro, tivesse se calhar essa coragem, porque ele nunca tinha escrito nada. E pronto, é preciso chegar a acordos com estas pessoas do ponto de vista das royalties, etc. Mas é possível. E depois, claro, contactei o Isaac Williams para fazer o Mouse Ritter. Foi uma batalha dura, mas eu acho que bem sucedida. Eu acho que vai ser
há um produto incrível, incrível que vai sair para o mês que vem. Isto é um jogo absolutamente inacreditável, que junta, é old school, indie, de alguma maneira, mas tem elementos de quase de Apocalypse World, de narrativos, de jogo mais narrativo, pá, que são inacreditáveis. Este jogo é incrível. Estou muito, muito orgulhoso de ser eu a editar isto em formato físico. E depois, pronto, olha, depois tem surgido uma série de outras colaborações, como Morkborg, como eu estava a dizer, com o Johan e o Pele, que são duas pessoas que eu admiro muito, 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 e que agora são bons amigos, e eles desde o início da Games Omnivorous, eu nunca os tinha conhecido, nunca tinha falado com eles antes de ter a Games Omnivorous, e eles foram muito, deram muito apoio ao projeto, gostaram muito das ideias que eu estava a fazer, e de alguma maneira agora são pessoas que eu considero muito próximas também, da Games Omniverse. E acho que é isto. Queria dizer mais qualquer coisa. Espera, estava-me a lembrar de. Não, acho que de maneira geral é isto. Depois, se houver perguntas, tenho todo o gosto em responder. Não sei se alguém já colocou perguntas, e eu tenho mais uma coisa André, qualquer para dizer, mas já não me lembro o que é. Bem, mas agora calmo sem te e. querer interromper, e se tiveres mais alguma coisa para dizer, obviamente o palco é teu. Eu tenho já aqui duas perguntas, não sei se queres que as lance aqui do Força, eu pessoal que estava-me só a tentar foi. lembrar. Eu estava só a tentar lembrar o que é que eu ia dizer mais qualquer coisa, que eu já não me lembro o que é que era. Já sei. Desculpem, já sei. Depois Força. outro aspecto muito importante disto, como eu estava a dizer, portanto, a questão de ter tempo, disponibilidade para isto, de saberes constituir a equipa certa, de teres os conceitos e as ideias que queres para a tua editora, e as propostas que de alguma maneira se diferenciam do resto das propostas que já existem na indústria, é uma coisa muito importante, que é depois criares uma rede, obviamente, de pessoas que estão disponíveis para também de alguma maneira promoverem e venderem as tuas propostas, os teus livros, os teus produtos. E eu durante algum tempo tive em conversações grandes com o Matt Kelly, de Exalted Funeral. Portanto, o projeto passou muito também pela esta colaboração com Exalted Funeral, e o Matt, desde o início, que gostou muito da proposta da editora, percebeu que, de alguma maneira, era uma proposta diferente, que aquilo que estávamos a fazer se diferenciava. Obviamente, sempre era sempre muito ligado ao nicho, ao mundo indie, do roleplay, mas de alguma maneira diferenciava-se dentro desse mundo, e apoiou muito desde o início do projeto, e fez uma grande encomenda logo à cabeça, antes até dos livros terem saído. Ele portanto, fez uma encomenda bastante grande, bastante volumosa daquilo que estávamos a produzir, e isso foi absolutamente essencial. E eu acho que se alguém em Portugal quiser de alguma maneira também investir e tentar a sua sorte com uma editora ou com um negócio deste género, também passa muito por estas parcerias. Estas parcerias são muito importantes. Portanto, para além de parcerias com autores, ilustradores e teres a tua equipa, é muito importante as parcerias com lojas, e sobretudo no mercado americano. Mais de 75% daquilo que eu vendo é para o mercado americano. Depois vendo alguma coisa para o mercado escandinavo, inglês, alemão. Depois o resto é inexistente praticamente, não vendo para mais lado nenhum. Vendo alguma coisa para a Austrália, já vendi para Israel, já vendi para Puerto Rico, mas já vendi para o Japão, já vendi para montes de sítios, mas o grande bolo é Estados Unidos e norte da Europa, até em menor escala, bastante menor escala que os Estados Unidos. E portanto essas parcerias são muito importantes. E agora a Games Omniverse, para além dessa parceria com Exalted Funeral, que é basicamente o nosso revendedor oficial na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, mas na América do Norte de uma maneira geral, nós temos parcerias já com 10 lojas físicas, sendo que 7 ou 8 delas são na Europa. Portanto, nós temos parcerias com lojas em Itália, com lojas na Alemanha, com lojas no Reino Unido,
na Suécia tem sido incríveis, Science Fiction Bokhandeln tem sido uma loja incrível, tem apoiado muito também. Temos também na Alemanha, temos na República Checa, temos em Espanha, portanto temos assim um conjunto de lojas também com as quais temos parceria e isso é um trabalho que foi muito custoso, demorou muito, mas que é absolutamente fundamental para o sucesso de uma empreitada deste género. Pronto, e agora, desculpa interromper-te, mas era isto que eu queria dizer, só para terminar. Não, pronto, eu tenho só umas coisas a dizer antes de passar aqui às perguntas. Antes de mais, quero agradecer não só a tua presença, mas o abanão que a Games Omniverse, muito devido à tua iniciativa e ao teu entusiasmo, a pedrada no charco que deste neste panorama todo dos roleplays a nível nacional. Eu acho que mais pessoas percebem isso, a pedrada no charco e vir deste cantinho da Europa, que há pessoas que nem sabem localizar nos mapas, deixa-me como português orgulhoso disso. E o mudares completamente este panorama de não tentar corresponder nem seguir nada do que foi feito, mas ousar redefinir toda uma coisa. Epá, acho fantástico, a sério. É preciso esses recursos, é preciso uma felicidade de conhecer as pessoas certas, mas eu acho que requer uma coragem enorme, porque isso podia dar tudo para o torto. As pessoas podiam não perceber, estás a perceber? E em alguns aspectos. Quantas noites sem dormir é que passei por causa disso. Porque às vezes um gajo tem até uma ideia boa, mas é boa na cabeça dele, ou então até pode ter os meios, mas está à frente do tempo. Mas tu correste um risco. Não se pode ter isto por garantido, mas é brutal. Portanto, estou entusiasmado com a ideia do Mouse Ritter. Eu próprio queria entrar no desafio, mas como organizador não ficava muito bem, como não deu tempo para estar a fazer isso tudo. E para te dizer que o Mouse Guard é o meu roleplay favorito, e achei piada a cena do Mouse Ritter, porque há pessoal que compara muito. Sim, ratinhos com espadas é sempre boa ideia. Ratinhos com espadas é sempre boa ideia. Mas o jogo assim, em si é completamente diferente. É outra coisa. Pronto. E quem quiser experimentar, vale a pena. A proposta de design em si é muito interessante. Acho piada o ratinho ser feito do seu equipamento. Acho isso uma delícia. Há qualquer coisa de puzzle naquilo que eu acho. Aquilo podia ser um board game e tem elementos de board game. Disseste umas coisas. Eu estou aqui a apressar isto, que eu quero dar tempo às perguntas. Disseste umas coisas que eu gostei, e é importante essa do procurar aliados, pessoas que gostam do que partilham a tua visão, mas que têm valências que tu não tens, e reconheceres isso. Este gajo sabe mais disto do que eu, mas ele acredita neste projeto, eu vou usar isso. Há aquele ditado que diz que se tu queres ir depressa, tu vais sozinho, mas se queres ir longe, tens que ir com mais alguém. E tu preferiste ir longe. Pronto. E isto agora, perdão uma comparação, mas isto faz lembrar o teu sucesso lá fora e depois ter repercussão em Portugal, faz lembrar um bocadinho os Municipal, enquanto banda, e desculpa a comparação com a música, que não tem a ver com roleplay, mas eles tiveram sucesso na Alemanha e depois de um álbum para o outro fizeram quase 10 vezes as vendas, e só depois aqui em Portugal é que caiu a ficha. Afinal é uma grande banda. Lá o pessoal pensa que começou em Portugal, mas não foi assim. Eles tiveram que ir para a Alemanha para os portugueses dizerem: grande banda de black metal, sim senhor, grande banda, eu tenho orgulho daquilo. E acho que fizeste esse passo. Não estou a dizer que não te teriam reconhecido, mas eu acho que haver esse eco que vem lá de fora cria um estatuto na marca que não quer dizer que artisticamente valha mais, porque não é isso, mas cria um estatuto e uma reputação que empodera qualquer produto que agora ponhas cá fora. Estou bem contente por isso. Bom, não queria alongar mais, porque este espaço é teu, não é meu, mas eu senti estas coisas e não te quis interromper. Temos aqui, então é tudo sincero. Eu tenho aqui, entretanto, umas perguntas que são interessantes. Vou colocar. A primeira é aqui de uma pessoa que ainda está presente, ou espero que esteja presente, porque que é do Lúcio Aurelius, sim senhor, está presente, em que ele coloca a seguinte pergunta:
Ele diz assim, vou ler, ok? Em primeira pessoa. Boa tarde. Primeiro que tudo, obrigado pela presença e obrigado ao staff do RPG Portugal, Roll Lisboa 2020. Ora, essa. Tenho um amigo, Game Master, que tem capacidade enorme para escrever e fazer boas histórias, mas encontra-se na Venezuela e as suas opções são limitadas. Então a minha pergunta é, como pode começar a trabalhar no mundo dos tabletop RPGs? É melhor começar como freelancer ou tentar encontrar alguma editora? Que dicas é que lhe poderias dar nesse sentido? Pois, essa é uma pergunta que muita gente muita gente me faz essa pergunta, na realidade, hoje em dia. Eu tenho sempre dificuldade em responder, mas eu acho que encontrar o próprio caminho é, se calhar, a solução mais adequada, sobretudo porque hoje em dia, ou seja, não trabalhar propriamente como editor, porque as editoras nós, na verdade, recebemos muitas propostas. Eu tenho andado a receber muitas propostas para fazer, livros ou coisas, outros tipos de produtos no roleplay. E eu, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu já tenho tudo programado até 2022 de lançamentos, ok? Tipo, neste momento temos já para o ano 9 projetos que já sabemos o que é que vamos fazer. E para 2022 já temos 2 ou 3 coisas que sabemos que queremos fazer, mas ainda não estão muito alinhavadas. Mas isto só para te dizer que estamos em outubro deste ano e eu já sei o que é que quero fazer para o ano. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu fores um autor e contactares uma editora, a maior parte já é mais ou menos nestes moldes que trabalha, ok? Eles já sabem o que é que vão fazer no outro ano a seguir ou até daqui a 2, 3... Há muitas que até daqui a 2, 3 anos já sabem mais ou menos o que é que querem fazer. E isso pode ser muito frustrante para um escritor. E foi assim, na realidade, foi isso que me aconteceu a mim. Eu, durante algum tempo, trabalhei com editoras de roleplay e fiquei bastante frustrado por as minhas criações, as minhas propostas não estarem a ser escoadas no tempo ou com a rapidez que eu desejava. E, portanto, eu acho que, de alguma maneira, trabalhar como editor é muito interessante, porque, de alguma maneira, ficas validado, é uma maneira de certificar ou validar aquilo que estás a fazer, sobretudo se for de uma editora que admiras ou de uma editora que é reconhecida. Por outro lado, eu acho que, para começar, é melhor lançar as próprias coisas. Agora, para lançar as próprias coisas é preciso para elas se diferenciarem, porque, quer dizer, nós somos bombardeados todos os dias com produtos novos a sair. Pá, todos os dias eu entro no Twitter e no Instagram e não sei o que, e tenho 5, 6, 7, 10 coisas novas que estão a ser lançadas e Kickstarters novos e, portanto, de alguma maneira, a minha sugestão é vai por ti, faz a tua cena, lança digitalmente, online, de modo gratuito até, ou pay as you want, mas certifica até que tem muito boa qualidade e que tem um design muito bom, e tem uma boa ilustração, e tem um bom texto, e o texto não tem gralhas, e está revisto, e a partir daí tudo pode acontecer. Por exemplo, o caso do Isaac Williams foi isso que aconteceu. Ele fez o mouse Rita por ele, pôs em Pay As You Want de uma maneira... portanto, as pessoas podiam ir buscá-lo de maneira totalmente gratuita, e depois eu descobri-o e andei a chatear para ele fazer isto connosco e a assinar-lhe com bastante dinheiro, na realidade. E ele aceitou, pronto. E eu acho que o percurso também se faz por aí, mas eu acho que são poucas as editoras hoje em dia que apostam numa pessoa. Eu já o fiz isso, mas são poucas as que apostam em pessoas que ainda não fizeram nada, ou que há aquela ideia de que ainda não têm provas dadas, não é? E, portanto, é mais difícil. Eu, por exemplo, o Braden Turan, o autor deste livro, ele nunca tinha escrito nada para roleplay, nem nunca tinha ilustrado nada, mas eu gostei das ilustrações dele, gostei do tom, das coisas que ele escrevia, e decidi arriscar, pronto. Mas isto não é muito comum, e portanto a minha sugestão é procura o teu caminho, e em paralelo, depois de teres o teu caminho feito, procura se calhar propor esse produto, se for bem recebido, a uma editora para melhorá-lo ou fazer uma edição física daquilo, whatever. Acho que é isso. Por acaso eu tenho aqui uma pergunta que me ocorre, que isto, pronto, por acaso até veio ironicamente de uma pessoa a quem eu discordo quase tudo, que é roleplays, mas ele disse uma vez uma coisa que eu pensei, olha, ele disse uma coisa que é assim, não vou dizer o nome, né, mas pronto, ele disse assim, epá, eu sou capaz de comprar um livro
pelas ilustrações, mesmo que não goste do jogo, mesmo que o jogo não valha nada, porque a arte e todo o trabalho gráfico, toda a forma como ele está feito, tem em si um valor intrínseco. E ele vale aquilo, mesmo que eu não jogue, ele vale. Eu vou sempre ter algum prazer a abrir os livros e ver as ilustrações. Eu nisto aqui achei piada esta perspectiva, não estando totalmente de acordo, eu achei engraçado porque ele estava convicto e ele falou desta ideia do valor intrínseco. Enquanto objeto, enquanto artefacto, aquilo vale, mesmo que o jogo não valha nada. O que é que achas de uma observação destas? Totalmente de acordo com isso. Estou totalmente de acordo. Okay. Não, aliás, um dos livros, como este, por exemplo, do Insetário, como eu estava a dizer há bocado, a proposta é que isto chegue, por exemplo, agora vamos fazer um teste de vender isto numa livraria que é a Snob, em Lisboa, que é uma livraria, não tem jogos, é só literatura e coisas do género. E qual é que é a ideia disto? A ideia disto é precisamente uma pessoa que não percebe nada de jogo, nem nunca vai jogar, nem está-se a borrifar para roleplays, pegar nisto e ter prazer em ler os títulos que demos aos bichos, às ilustrações dos bichos, ao cuidado do design do livro, ao manuseamento, ao papel, e portanto eu acho que isto tem um valor intrínseco que eu não podia concordar, eu concordo a 100% com isso. Acho que a arte hoje em dia, então, tu não vendes um livro de roleplay se não tiver uma boa arte e um bom design. E isso diz muito do que é o valor da arte e do design, ou da maneira como é valorizado hoje em dia na indústria de roleplay. Simplesmente não vais vender. Até podes vender alguma coisa, mas não vais vender muito. A não ser que, sei lá, seja o melhor texto do mundo, tipo o Apocalypse World. Pronto, o Apocalypse World praticamente não tem arte, mas aquilo é o melhor texto alguma vez feito, ou um dos melhores textos alguma vez feitos para roleplay. E, portanto, mas eu acho que sim, acho que vive muito disso, acho que tem um valor intrínseco e acho que é perfeitamente normal comprares roleplay só pelo ambiente e pela ilustração que essa arte te transporta de alguma maneira. Não é exagero dizer que é o asset mais valioso, mais poderoso do produto. Eu acho que é, do ponto de vista do primeiro impacto, sem dúvida alguma. Do ponto de vista de se depois vais efetivamente jogar aquilo, talvez não. Portanto, aí eu acho que o texto e a mecânica conta muito. Mas de um ponto de vista do impulso de ter curiosidade por aquilo e de até comprar aquilo, acho que sem dúvida a arte e o design são absolutamente fundamentais no roleplay. Agora, depois podes até achar que o texto é fraco e acabas por não jogar, mas de alguma maneira se calhar não te sentes defraudado porque a arte que está lá e é isso, o design e a maneira como aquilo está concebido de um ponto de vista até da tipografia, etc., é um produto já bastante interessante por si. Tenho aqui uma pergunta aqui para aligerar de um fã que conheces bem, de Cascais, que tem tido um tratamento premium, tem-se consolado com os teus produtos, e ele pergunta, o André de Cascais pergunta de uma escala de 1 a 10, qual é a qualidade da receita do risoto de medula do Cabin Risotto Fever? Epá, eu confesso que não tive coragem de ainda provar, mas se alguém tiver coragem de provar o risoto, por favor me mande um mail, porque eu faço imediatamente um tweet e uma newsletter disso na Games Omniverse. Fica prometido. Ouviram, pessoal? Está lançado o desafio. Agora é fazer essa medula, como deve ser. Ok, temos aqui uma outra pergunta. Eu acho que esta é do Jax, do próprio Bruno. Ele pergunta: um jogo hipoteticamente a ser lançado pela Games Omniverse, o que é que tu procuras nesse jogo para ter a qualidade que tu pensas? Não, isto é um jogo para a Games Omniverse. Por exemplo, eu apareço-te aqui com um jogo, olha, André, isto é bem fixe, vai lá, o que é que tu vias ali que achasses digno, coerente, não sei, critério que quiseres aplicar? Portanto, para um jogo novo, não propriamente um suplemento ou uma proposta diferente, mas especificamente um jogo, tipo a pergunta foi formulada. Okay. A pergunta foi formulada como sendo um jogo.
Pá, porque são coisas diferentes. Por exemplo, imagina, eu estou muito aberto a propostas que de alguma maneira quebram os tradicionais mediums de roleplay, como por exemplo é o caso de um livro, não é? Um Eu roleplay li, eu li o teu manifesto na semana passada deste. e li e achei piada de não, é agnóstico, não tem sistema. Uhum. É isso. Achei Tipo, piada pá, a isso. eu de alguma maneira, sei lá, eu estou muito aberto a propostas que quebram o medium tradicional do roleplay, que é o medium tradicional do roleplay, é obviamente um livro, não é? Quando tu vês um roleplay, aquilo que é o normal produto é um livro, não é? Eu estou muito aberto a propostas que subvertem completamente isso. Como foi o caso de um disco, temos propostas já em desenvolvimento de propostas de roleplay que não são livros. Não vou, para já não posso desvendar mais do que isso. Mas estou muito aberto a esse tipo de propostas. E depois, no que é um jogo concreto, por exemplo, um Mouse Hitter ou um jogo, um sistema, não é? No fundo, é um sistema jogável com um ambiente próprio, um setting próprio, etc. Pá, eu estou muito à procura de, sobretudo, esta ideia do minimalismo. Portanto, conseguirem concentrar jogos em 20, 30, 40 páginas de texto, A5, ser formatado para isso, ser formatado para uma. Não gastares mais do que 10 minutos a fazer um personagem e entrares imediatamente no jogo. Eu estou muito à procura deste tipo de jogos. E depois tem que, evidentemente, ser muito bem escrito. Eu acho que isso é um critério que está sempre subjacente, tem que ser bem escrito, tem que ser bem pensado, tem que ter tem que ter algumas mecânicas até que eu acho de alguma maneira inovadoras ou apelativas, mas sobretudo eu estou muito à procura de jogos minimalistas. Se alguém fizer uma proposta é minimalismo e depois tem que obrigatoriamente já ter uma proposta qualquer de arte ou de design. Mesmo que seja uma proposta, seja subjacente, mesmo que não esteja ainda a arte feita, essa pessoa dizer eu quero trabalhar com este ilustrador ou com aquele porque estou com uma visão para isto do ponto de vista artístico desta para este jogo. E isso para mim são os critérios fundamentais. Pontos extra se o formato sair do tradicional, se for um medium diferente, não é? Sim, quer Isso é dizer, interessante, nos jogos é torna mais difícil o fazer produto em si como um num objeto de arte. jogo. Sim, claro. Sim, num jogo tipo isto ou tipo o Mouse Hitter, né? Epá, é mais difícil fazeres algo fora do formato. Mas, por exemplo, para fazer settings de roleplay, para fazeres aventuras de roleplay, eu acho que podes muito bem quebrar o medium tradicional. Para propriamente um jogo se calhar um bocadinho mais difícil, não sei. Se calhar o desafio também é esse. Bem, se alguém tiver então essa proposta de um jogo minimalista que quebra o normal medium de sistemas de jogos, pá, olha, eu publico isso. Isso é interessante. Olha, tenho aqui também uma pergunta, também do André, de Cascais, que ele pergunta se achas que a melhor maneira qual é a melhor maneira de entrar no mercado português? Seria através fazendo parcerias com lojas portuguesas, como por exemplo, ele dá um exemplo da Hobbitsland, se esse é um bom passo a dar, se esse é o melhor passo a dar. Ele colocou assim, propôs logo uma ideia e se essa ideia é boa. Bem, eu sinceramente não sei responder essa pergunta porque eu não tenho qualquer peso no meio português, no mercado português. Portanto, o mercado português, na realidade, é totalmente insignificante para a minha editora. Mas quando eu digo mesmo insignificante, é mesmo insignificante. Tipo, eu devo ter vendido menos de 1% das minhas vendas foram para o mercado português. E, portanto, eu de alguma maneira, epá, não sei, eu não estou preocupado simplesmente com o mercado português. Fizemos uma parceria ou outra com algumas lojas, mas essas lojas, quer dizer, só para terem uma ideia da escala, a Exalted Funeral compra-me mais ou menos 250 livros de cada coisa que eu faço e as lojas em Portugal compram-me 2 cópias. E, portanto, é mais por uma questão de piada ou de alguma maneira fazer chegar a mensagem Tipo, a mais yeah. algumas pessoas em Portugal, se bem que é como eu te digo, é mesmo neste momento não é mesmo uma preocupação para mim estar no mercado português, até porque eu escrevo tudo em inglês, a editora sempre desde o início foi para ser internacional ou para se internacionalizar, nunca sequer pus na cabeça que conseguiria vender muitos livros em Portugal, não estava sequer preocupado com isso. E portanto eu não sei muito bem, eu acho que é difícil. Eu acho que o mercado em Portugal ainda é bastante pequeno.
acho que o mercado, acho que as pessoas em Portugal, os jogadores jogam, pá, 90% vão de jogar 3 ou 4 jogos. Não há muita curiosidade de explorar mais jogos do que isso. Pá, tens o Dungeons and Dragons, Call of Cthulhu, Vampire, tens, pá, E agora acabou. tens alguns É um bocado isso. a Free League tem algumas coisas também que as pessoas já estão um bocadinho atentas, tipo o, o Tales from the Loop ou Forbidden Lands, pá, mas fora isso é praticamente inexistente e portanto eu não sei, não sei qual é a melhor estratégia para entrar no mercado português porque ainda não o fiz É, e portanto se alguém não, souber e que me faz diga. sentido. E faz sentido porque não foi esse um target, foi uma questão de consequência. Por isso é que eu comparei com a história dos Municipal. Tipo, este gajo lá fora, bem, isto deve ser bom. Pronto, eu acompanhei algumas coisas porque falo com alguns designers portugueses, mas o que me impressionou foi o eco que vinha lá de fora e eu pensei, pá, isto, estou sincero, isso causou-me mais impressão do que não estou a pôr em causa a qualidade do que tu fazes, mas isso foi esse impacto, assim, isto é inevitável, não é? Tugas é inevitável. Temos muita tendência de se este gajo é lá fora, então é porque é bom. Quando é cá, não, parece, não sei, parece que há uma desvalorização quando o produto é feito cá. Não sei porquê, é algo cultural, devemos ter um complexo qualquer em relação a isso. Não devia ser assim, mas sinto que é um bocadinho assim. E vejo isso muito na música, mas mesmo no cinema. Se ganha um prémio lá fora, é porque é bom, então vou ver o filme deste gajo. Se não, é um filme português. E acho que tu, de alguma forma, não sei se foi pensar nisso, não sei se foi pensar no pá, roleplays, onde é que isto vende? Pá, em Portugal não é de certeza, não é? Quer dizer, se quer levar isto a sério, se quer que isto me traga comida para a mesa, se eu quero que isto tenha longevidade, eu tenho que ver onde é que isto vende e é para essas pessoas que eu vou vender, porque são as que compram. E acho que eventualmente isso surgiu, depois criou esse eco que eu falo no mercado português e não deve ser o único. Eu vejo como um exemplo nisso, como um exemplo bom nisso. Embora não sejam jogos em português, vejo-te um exemplo de alguém que teve um pensamento empreendedor e que levou isto a sério e pronto, e fez uma coisa que mesmo ao nível internacional desafia muita coisa. Mas realmente eu percebo essa questão de, pois, mas isto não é uma receita para triunfar em Portugal, isto não é uma receita para triunfar no Não sei, mercado, no acho mercado que uma português. editora do género da minha não é sustentável, tendo como por base o mercado português. Não, simplesmente não é sustentável. Não vale a pena porque não é mesmo sustentável. Não vais conseguir vender mais do que 50 cópias se tiver sorte em Portugal de uma proposta qualquer que faças. E pá, vender 50 cópias é completamente insustentável para o trabalho que isto acarreta e para o nível de investimento que acarreta uma editora como a minha. Agora, isto não quer dizer que eu menospreze o mercado português ou que não esteja interessado. Claro que estou interessado na comunidade. Quem me dera que o pessoal em Portugal andasse agora a jogar, sei lá, o Mouse Ritter, por exemplo, ou andassem a ouvir o disco, o Death Robo Jungle. Curiosamente, o Death Robo Jungle teve bastante impacto na comunidade, na crítica musical em Portugal. Portanto, o Death Robo Jungle saiu no Y, uma review no Y, saiu na Time Out, saiu na Loud, saiu na agência Lusa, portanto houve até um eco bastante interessante e eu recebi Eu li em bastante. entrevista da Loud. Diz. Yeah. Li essa entrevista da Loud. Pronto, e até Foi teve por um acaso. impacto bastante grande na crítica musical portuguesa, mas parece que eu acho que chegou até pouco à comunidade de jogos e de jogadores em Portugal. E eu, de alguma maneira, gostava que fosse possível chegar a mais gente e a mais jogadores em Portugal. Acho que as pessoas se iam interessar. Agora, se calhar o nível de investimento que isso acarreta do ponto de vista pessoal meu, de tempo e não sei o quê, depois se calhar eu acabo por meter o meu tempo noutras coisas, porque também uma pessoa depois tem tempo limitado, né? Eu tenho uma filha de 20 meses, eu estou a fazer esta coisa toda com uma filha pequenina de 20 meses e, portanto, o tempo não abunda e, portanto, acabo por meter os meus recursos e o meu tempo noutras coisas. Agora, ser convidado, por exemplo, para falar neste palco, ou vamos imaginar para o ano, esperemos que
já se possa fazer uma Roll Lisboa presencial e eu tenha lá um espaço físico nessa convenção, ou entretanto já me possam eventualmente contactar 2, 3 pessoas para fazer parcerias em lojas, pronto, epá, as coisas vão-se fazendo, tudo bem, não? É mesmo assim. Tivemos até à última para cancelar o físico. Nós fizemos tudo, por tudo ter o físico e fizemos mesmo tudo. Houve uma altura que pensámos, vai ser difícil, mas vamos adiar essa decisão, vamos fazer tudo, nem que seja por statement, mas vamos fazer a porra do evento no físico. Pá, mas depois, a meados de setembro, percebemos, pronto, não, esquece, já não dá. Não vamos estar a menos de um mês a tomar ainda decisões. Pronto, olha, isto já são 3h30, tínhamos aqui o tempo era este. Epá, olha, eu quero-te agradecer aqui a tua presença e a tua partilha, que acho que eu aprendi muito com as tuas palavras e tenho seguido, nós não falámos ainda muito, mas eu tenho seguido o que tens estado a fazer e acho admirável. Pá, não sei se tens assim algumas palavras assim de despedida aqui para o pessoal. Não, Despedida, quer dizer? só agradecer à Só Roll isto. Lisboa, agradecer-te a ti, Helder, agradecer ao Bruno também, agradecer ao André Tavares, claro, que foi com quem falei originalmente para estar aqui. E desejar que mais editoras floresçam em Portugal. Se alguém precisar de alguma maneira de algumas dicas, estejam perfeitamente à vontade para falarem comigo, para me contactarem. E a maior alegria que eu tinha era para o ano, na próxima Roll Lisboa, estar lá a Games Omnivores e estar lá mais uma ou outra editora com propostas feitas em Portugal, mas com alcance internacional. Eu gostava muito, adorava que isso fosse possível. Vamos fazer por isso, quem sabe. Ok. Um grande abraço, André. Prazer falar contigo. Que haja mais conversas destas.